partido isso. Então, eu espero que ele se dê bem, né, que dê tudo certo. O senhor não precisa do apoio público do ex-presidente Bolsonaro? Olha só, eu cheguei aqui sozinho, sem padrinho político, sem coligação política, sem dinheiro público e agora sem redes sociais. Tá tudo bem. Eu estou mostrando para o povo que eu sou. Estou mostrando que eu sou resistente. Estou ouvindo a Mônica, entendendo que tem coisas que a gente tem que viabilizar e tá tudo certo. Você me deu o conselho, eu vou seguir, vou fazer a representação no partido. Não foi um conselho, Cada um falou. foi uma provocação. Foi ótimo. Eu sou alguém que não para de crescer porque eu gosto de ouvir conselho, eu gosto de aprender. O Bolsonaro, para mim, tá tudo bem. E você falou uma coisa que a direita tá rachada, a direita não tá rachada. Não. Quando a gente é de verdade, a gente briga. É igual em família. Então eles não são de direita, o senhor é de direita? Não tá rachado. São todos família. O senhor também faz parte da família. Nós temos Bolsonaro. Princípios. Família dele é os filhos dele, ele tem 4, eu tenho meus 4 filhos. Mas eu não entendi, desculpa, então explica. É porque a direita não tem um dono. Diferente de alguém na esquerda que reza uma cartilha de forma emburrecida. Mas quem é o principal líder da direita hoje? É claro que é o Bolsonaro. Que isso, ele foi o cara que acendeu a presidência Então volta para a minha pergunta inicial. Como que o senhor vai convencer o eleitor de direita? Eu não vou convencer o eleitor de Bolsonaro, eu só estou mostrando quem eu sou, é só ver o que eu posso fazer. Mas olha só, aqui na última pesquisa da Datafolha, mostrou que o senhor tem 44% dos eleitores que dizem que votaram em Bolsonaro, dizem que votam no senhor, e o Nunes tem 30%. Então, ele vai perder todos os eleitores do Bolsonaro, porque eles vão descobrir que ele apoia a ideologia de gênero, ele vai descobrir que ele é abortista, vai descobrir que um monte de coisa que a direita pira com essa Mas o senhor acabou de dizer que Bolsonaro é o principal líder da direita. É mesmo, só que as pessoas não têm Mas se ele disser, não vote no Marçal, como ele está dizendo, vota no Nunes. Pode ficar à vontade. Mas como faz com o eleitor? Posso fazer nada, eu vou mostrar meu trabalho do mesmo jeito, eu já estou sozinho, ele nunca encostou na minha campanha. Quando eu fui eleito deputado federal, o Bolsonaro não gravou um vídeo para mim, eu fui eleito do mesmo jeito. E essa briga com o entorno ali? Com o entorno não, é só com o retardado do Carlos Bolsonaro. Não, o senhor tem o Carlos Bolsonaro, que tem feito críticas ao senhor, tem Ele atrapalhou, nós perdemos a presidência da República. Deixa eu concluir, por favor. Desculpa, vai lá. E tem o deputado Eduardo Bolsonaro, inclusive deputado federal eleito aqui por São Paulo, uma base gigantesca. Muito top, eu entendo. Mas ele está atacando o senhor. Duros, né? Que dureza. Lê os comentários do vídeo. Não, mas o senhor falou que eu estou respondendo ao Carlos. Não, eu só tenho problema com o Carlos, tem problema com o Eduardo. Mas o Eduardo tem problema com o senhor, né? Porque ele fez o seguinte, eleição é complicado demais. Quando acaba a eleição, bandeira branca para com a guerra. Eu sou crítico do presidente Lula. Você vai ver, vai acabar a eleição, vou deixar ele em paz. Eu não quero que ele dê errado, eu quero que ele faça um bom governo. E quero que ele aposente igual o Biden, que ele tenha essa sensibilidade. Depois da eleição, é só um idiota que continua a guerra. Eleição é um período de guerra. Todo mundo fica pondo na minha conta que eu faço isso e aquilo. O Boulos me xinga de bandido junto com o Lula lá no palanque esse final de semana. Chama de ladrão, de não sei o quê. Eu não sou, nunca peguei nada de ninguém. Se achar alguma coisa que eu peguei, eu pago. É só me dar o Pix que eu pago. A eleição vale tudo. Tabata tá falando loucura de mim, tá tudo certo. Eu tô até com preguiça de processar esse povo. Eles estão me processando, eu entendo e tal, mas eleição é um negócio absurdo. Bolsonaro tem meu respeito, eu gosto dele. Alguém gostando ou não, eu gosto dele. Ele errou em muitas coisas? Sim, nós aprendemos com isso. Só um bobo que não aprende. Agora, se ele seguir o caminho com o Nunes, que eu acho que ele vai seguir, porque ele deu a palavra, e no almoço que eu tive com ele algumas semanas atrás, ele falou, não tem como eu voltar atrás. E eu falei, tá tudo bem, eu não estou te pedindo. Sim, e eu falei isso para ele no almoço, eu não estou pedindo seu apoio. Eu vim trocar ideia com você e pedir conselho, é diferente. Ele me deu 3 conselhos, eu segui os 3 e funcionou. Mas a questão é que não é que ele não está apoiando o senhor, ele foi crítico, inclusive, ao senhor. Claro, mas no meio da eleição. Essa candidatura não tem nada a ver comigo. Mas não tem mesmo. O senhor se ressente desse comportamento dele? Não, eu estou acabando de explicar que é eleição, eles vão fazer de tudo. O Carlos, ao invés de preocupar com o Ramagem, que inclusive eu vou ajudar, porque o Carlos está mais focado em mim em São Paulo, e eu vou levar essa eleição no primeiro turno. Eu vou ajudar até no do Rio de Janeiro, porque vai ser feia a eleição lá. Porque você tem que focar na de lá. Mas, candidato... Só que eles estão preocupados porque as pessoas votam por princípios, valores e propósitos. O que está acontecendo? Não está batendo. Por que eu estou em paz em relação a isso e por que eu assumi a liderança dessa corrida eleitoral agora? Com pouco dinheiro, só com o celular, um sonho, Deus e o povo. Só. O senhor não quer ser o líder da direita? Não precisa. Esse não é o objetivo do senhor. Eu quero que tenha 1000 Bolsonaros, eu quero que tenha 1000 Pablos, eu quero que tenha 1000 Nicolas. Mas tem espaço para os 2 líderes? O senhor falou que ele é o maior líder. Ele é o maior, ninguém vai tirar isso dele. Nem o senhor. Mas para quê? Eu não quero esse peso, eu não quero ser o cara, nada disso, só quero servir o povo de São Paulo. Mas a partir do momento que, contra a indicação dele, o senhor
puxa esse eleitor? Porque eu acompanhei a Andréia falando muito sobre isso, a gente conversou todo mundo com as fontes. O senhor também está na eleição, então vai fazer o discurso que considerar mais aprazível, inclusive para não causar rejeição nesse eleitor que tem uma admiração muito grande pelo presidente Bolsonaro. Mas a grande questão é que a gente passou ouvidos auxiliares ali mais próximos, né? O Pablo Marçal não quer estar com, ele quer ser o. Credo, eu já tenho minha identidade, eu sou o Pablo Marçal. O senhor suplantasse o que é. O senhor considera, por exemplo, que a liderança, de certa forma, dele pagou o preço pela derrota na eleição e pode estar superada? Esse é o temor do entorno. A gente perdeu a eleição por causa do Carlos Bolsonaro. A começo de conversa é essa. Mas o senhor acha que o ex-presidente, o Carlos, faz alguma coisa sem estar avalizado pelo pai? É claro, é ele que responde na rede social. E eu dei aquela resposta porque eu já sabia que era o Carlos. Inclusive, mandei no WhatsApp do presidente. Falei, você que respondeu nunca aquilo ali, né? A gente troca ideia pelo WhatsApp. O que ele respondeu para o senhor? Ele me mandou as justificativas dele depois da censura. Acabou que ele não respondeu esse caso. O que acontece? O Carlos é um cara ciumento, todo mundo estiver assistindo, olha lá, vai lá, Jair Bolsonaro, vê se o Jair segue a esposa. Mas o senhor acha que o ex-presidente vai ficar contra o próprio filho? Claro que não, mas eu já poupei demais o Carlos por conta do presidente. Só que no meio da eleição, o cara lá do Rio de Janeiro, que não está vencendo a eleição dele, quer preocupar com a minha, que já está aqui bem encaminhado. Mas ele está preocupado com a eleição do senhor, é isso que a gente está falando. Está preocupado com o domínio dessa base que o senhor já viu o senhor falando. Eu não quero tomar nada do Bolsonaro, não. A liberdade não tem dono. É isso. Eu não estou assumindo liderança de Bolsonaro. Bolsonaro, ele tinha 3 ações que estavam tornando ele inelegível. Inclusive, deixa registrado que eu acho injusto. Reverteu uma, falta reverter 2. Vai ter meu apoio para a presidência em 2026, que eu sei que ele vai conseguir reverter. Eu imagino que ele está apoiando o Centrão para conseguir reverter essa inelegibilidade, eu entendo ele. Só que a gente não pode entregar São Paulo para pessoas que não têm os mesmos compromissos que a gente. Eu entrei nessa eleição, eu não ia disputar a prefeitura de São Paulo. Quando eu vi sacando o Salles, eu percebi, mas como é que vai ficar 2 esquerdistas de um lado e o outro do outro? Eu não sou contra o cara que é esquerdista disputar a eleição. Desce o bambu, faz o que você quiser. Agora, dos 2 lados, o esquerdista, estava todo mundo feliz. Não, já vai dar segundo turno aqui, vai dar não. Aí eu abri um vídeo, não sei se vocês chegaram a olhar, eu fiz um vídeo. Se em 30 dias não aparecer alguém com mentalidade de riqueza, alguém que quer transformar a cidade e não tiver princípios e valores que a gente defende, pode me considerar candidato. Candidato, eu queria pegar carona numa pergunta da Mônica sobre o quão execuível é ou são propostas suas. O senhor disse, por exemplo, que vai gerar 2 milhões de empregos na periferia. Quem vai gerar são as empresas. Eu vou facilitar a liberação fundiária, vou trazer empresas e vou promover gente. Tá. Através dos braços de ensino que eu falei. Que vão ser dentro das próprias empresas. Eu já uso esse método e já multipliquei para muitas empresas, inclusive, e funciona. Ah, eu atravessei você, Camarote? Não, mas pode fazer a pergunta. Ok. O senhor sabe quantos empregos, segundo o IBGE, formais e informais, o Brasil criou nos últimos 12 meses? O senhor não precisa saber desse número, tá? Só para deixar claro. 2,9 milhões. O senhor promete para a periferia de São Paulo, é quase o que faz o Brasil inteiro. Você voltou com o presidente incompetente. E informal. Acho que não é uma questão de incompetência aqui. Tem mais de 2.800 cidades no Brasil com gente de Bolsa Família ao invés de ter emprego. Candidato, olha só. E proibindo essas pessoas de ter emprego. É por isso que não gera mais emprego. Eu fico com a sensação um pouco de venda de terreno na Lua quando o senhor fala desses 2 milhões. Mas vamos lá. Se a gente for pegar, por exemplo, a sua promessa de zerar em 18 meses a fila para cirurgia, certo? Hoje, por exemplo, no Brasil, faz-se 2.400 cirurgias por dia, cirurgias eletivas. Para zerar em 18 semanas, seriam 1.730 cirurgias por dia só na cidade de São Paulo. Isso mesmo. Sabe o que a gente vai fazer? Convênio com outras cidades, convênio com o governo do estado, mutirão. Nós vamos pegar toda a ociosidade de todos os hospitais particulares, não só da cidade de São Paulo, mas do interior, aonde couber. Esse é o meu compromisso. Nós vamos total dedicação em 18 semanas para fazer isso. O senhor está incluindo os hospitais da cidade que não seria administrada pelo senhor? A gente vai pagar. Camarote. É o seguinte, a gente vai pagar isso. A gente vai fazer convênio, vou explicar por quê. Porque a gente tem 38 cidades na região metropolitana. E aí o que acontece? A gente precisa da ajuda de todo mundo. Eu vou abrir o jogo. A gente precisa cuidar das pessoas em primeiro lugar. Tem gente morrendo em fila de hospital porque não tem cirurgia, não está conseguindo.
O prefeito bate no peito, batemos o recorde. Cara, mas por que com toda essa potência que é São Paulo ainda tem pessoas precisando disso? Vou atrás do Conselho de Medicina para liberar a telemedicina, como foi na época da pandemia. Aquilo é um instrumento de inteligência absurdo para a gente fazer isso. 40% das pessoas que fazem exame não tem retorno. Mas cirurgia não dá para fazer por telemedicina. Não, eu estou falando dos exames. 447 mil exames de cá, 192 mil cirurgias do lado de cá. A gente precisa fazer uma situação de guerra. Quando eu ajudei lá no Rio Grande do Sul, só meu grupo mandou 206 carretas para lá. E eu vi que se a gente é comprometido em fazer isso, foram 4 milhões de quilos de suprimento. Mandei todas as minhas aeronaves, pedi aeronave para um monte de amiga, a gente usava aeronave para mandar medicamento. Fizemos uma desossa em 33 dias. Uma das minhas empresas ficou com o portão aberto 33 dias. Ô, candidato, mas vamos voltar aqui para a cidade de São Paulo. Deixa eu só terminar a resposta dela, por favor. Não, o senhor está falando do Rio Grande do Sul. Mas é porque eu fui o ator lá. E aí, sabe o que foi o sentimento que eu tive lá? Eu vi o governo federal chegando atrasado, e está comprovado, não tem discussão esse assunto. Eu percebi que se a gente parar no sistema de mutirão, a gente resolve qualquer problema. Eu vou fazer isso em São Paulo. Eu fiz no Rio Grande do Sul, vou fazer em São Paulo. Eu estou fazendo isso em Angola, vou fazer aqui em São Paulo. Eu sei como é que faz. Eu não sou um garoto que está sonhando com um Brasil melhor. A gente tem dinheiro, tem competência. Engraçado, eu estou em 19 segmentos diferentes no mercado. Eu entendo muita coisa que o governo já faz. Eu só não sou funcionário público, eu preciso de um emprego. Me dá um emprego, o número é 28, eu preciso de um emprego. Candidato, vamos aqui falar de meio ambiente da cidade de São Paulo, que é uma questão muito importante. Tem um estudo da USP que mostra algo preocupante, que são as ilhas de calor. O centro da cidade tem, em média, 7 graus a mais do que as áreas mais periféricas. Precisa de árvore. Esse movimento, é isso que eu queria saber do senhor, quais são as suas propostas. Você tem uma diferença que pode chegar, às vezes, a 16 graus, ou seja, é algo muito preocupante. Eu queria saber o que é que o senhor vai fazer para minimizar isso. Primeira coisa, a gente precisa de plantar árvore. Eu nasci na cidade que já foi eleita como a cidade mais arborizada do Brasil, depois perdeu esse título para Curitiba. A gente precisa plantar, em média, aí, 700 mil árvores por ano. É muita árvore. Inclusive, o prefeito, ele é uma das coisas que ele gosta e está fazendo um pouco disso. Eu acho que dá para chegar, dá para aumentar um pouco. Parques, como é que seria feito? Nos lugares do mapa de calor que você falou. É pegar o mapa de calor e começar por eles. Nós temos mais de 1.000 mananciais dentro da cidade. Na região metropolitana, mais de 4.000. Quase tudo é esgoto. A gente, com esse tráfego de 7 milhões de carros, se a gente não descentraliza o universo empresarial gerando emprego nas pontas, a gente vai continuar com esse efeito desses gases que esses carros soltam. Isso. O governador Tarcísio teve a chance de isentar o IPVA dos carros elétricos. Acabou não aprovando porque ia perder um pouco de dinheiro no caixa do Estado. A gente precisa de ter incentivo para a gente eletrificar a frota. A gente precisa pegar os ônibus e amarrar isso no contrato, que eu vou revisar todos os contratos da prefeitura, para colocar data para converter todos os ônibus a hidrogênio. Nós precisamos do apoio do governo federal e do parlamento para pegar o lixo e transformar em hidrogênio. A gente tem que fazer dinheiro com o lixo, a canalização não permite fazer do jeito que eu quero fazer. Então, assim, a gente tem um grande desafio, não é só plantar árvore, é eletrificar a frota, eu preciso do governador para fazer isso, porque a gente não consegue dar um salto se não tiver isenção de IPVA. Você vai em Brasília, tem isenção de IPVA. Você está aqui em São Paulo, ele quase levou isso, mas entre aspas, perder dinheiro agora para a gente salvar a cidade, salvar o Estado. Ele acabou não fazendo. É uma coisa que eu quero insistir, por mais que foi decidido, eu acredito que para eletrificar essa frota tem que fazer isso. A gente, na situação que a gente teve também no Rio Grande do Sul, e aqui tem alagamento, precisa fazer as caixas de escoamento, as caixas de brita, pegar todos os espaços e plantar muita árvore. Acho que vai ser umas 700 mil por ano, esse é o número, salvo engano, que a gente pode fazer. Então, assim, a cidade de São Paulo, ela precisa disso, mas para ela respirar, precisa de qualidade de ar. Quem está estragando a qualidade do ar? A velocidade do trânsito. Por isso, os bolsões. O teleférico é limpo, mas é para a comunidade, não é solução de trânsito. A gente precisa de criar, precisa de terminar o Rodoanel, o Norte, que tem 44 quilômetros, que está lá sem terminar, já foram investidos 5 bilhões de reais e ninguém fala nada. Nós precisamos cair para dentro disso, precisa tratar 40% de saneamento básico. Eu sei que é do governador, mas um prefeito bem intencionado ajuda o governador. Eu quero o tempo todo ajudar, quero limpar esses mananciais, isso é uma dedicação minha pessoal. Eu quero fazer isso. O senhor citou o Ricardo Salles, né? Agora, quando ele estava com a pré-candidatura colocada e foi retirada. O senhor acha que ele é uma referência na defesa do meio ambiente? Eu não sei se ele é uma referência, mas ele é um cara sério. Se ele é referência, eu não sei, mas no Ministério da Marina está o caos. Tem muito mais queimada agora no da Marina do que no dele. Se for comparar só as queimadas, ele é um Pelé perto dela, né?
Agora, os erros e acertos dele eu não cheguei a balancear, não, mas a Marina é ruim. O Lula podia ouvir aqui um pedido de um cidadão aqui de São Paulo. Troca essa ministra, pelo amor de Deus, porque está um caos o meio ambiente hoje. Candidato, o nosso tempo acabou. Eu encerro agradecendo demais por sua disposição de vir aqui. É a segunda vez que o senhor vem à Rede Globo, primeiro para me dar entrevista no assunto e agora aqui para nos conceder essa entrevista na Central. Agradeço muito a sua presença aqui. Também agradeço a Andréia, a Dani, a Mônica, a Júlia e o Camarote. E a gente encerra. Eu não queria transformar esse assunto num assunto meu, mas só para deixar bem claro, a nossa matéria-prima é a verdade. Estou me referindo a uma declaração do candidato afirmando que nós divulgamos mentira. Pois bem, terminamos aqui a nossa entrevista com o candidato Pablo Marçal. Amanhã nós entrevistamos o prefeito de São Paulo, candidato à reeleição, Ricardo Nunes. Agora você fica com Narayana Borges na edição da meia-noite. Até amanhã, às 10h30, a gente te espera.